Olá, vestibulandos, estamos aqui de volta aqui, nos nossos alunos do professor Luiz Carlos, após o Enem, né? Então, hoje vamos fazer a correção do Enem. Vamos para a primeira questão aí da prova de Ciência da Natureza. Ele diz o seguinte, ó. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina de cápsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Aí tem aí como funciona o gás de pimenta, tal, foi a questão da Enem. Aí ele pergunta, quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta, nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz, por quê? Então ele perguntou por que era ineficaz, ok? Aí tinha lá várias alternativas, e a alternativa correta era essa aqui, ó. Por que é ineficaz, quando você é atingido por spray de pimenta, lavar os olhos com água? Aí tem aí a resposta que tinha, era essa daí, ó. Solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando sua remoção. Então, resposta, a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando sua remoção. Vai para cá, para cá, para cá. Ora, vestibulando, se a capsaicina é que forma o spray de pimenta, quando atinge seu olho, ela é um óleo, né? Então, nós sabemos que são os óleos, essas gorduras se comportam aí como substâncias apolares. A água, todos vocês aprenderam que é uma substância polar. E nós aprendemos que semelhante dissolve em semelhante. Ora, se a substância que utiliza no spray de pimenta é uma substância polar, a água não vai dissolver, porque a água não consegue, a água é polar. Nós aprendemos na química que semelhante dissolve em semelhante. Veja o caso da gordura, a água não lava a gordura, né? Aí você tem que passar o sabão, porque o sabão se agarra com a gordura e também se agarra com a água, porque o sabão ele tem uma grande parte apolar e tem uma parte polar. A parte polar se junta com a água, a apolar com a gordura e assim a água passa e com o sabão leva a gordura. A água sozinha, sem o sabão na gordura, não limpa bem, porque a água é polar e a gordura é apolar. Então, o princípio ativo usado aí no spray de pimenta é uma substância polar, por isso que não adianta usar água, porque ela não dissolve muito bem na água. Essa era a resposta, com certeza, que foi trabalhada aí em sala de aula, vocês conseguiram fazer aí, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí da prova de Ciência da Natureza, corrigindo o Enem aí 2016. Agora é uma questão de física, a primeira foi de química, vamos responder agora uma questão de física. Ele diz o seguinte, ó, uma ambulância A, em movimento retilíneo uniforme, aproxima-se de um observador O em repouso, tá? A sirene emite um som de frequência constante, FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual o esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Então, é para cá, para cá, para cá, vestibulando. Nós até comentamos essas questões aqui, nos nossos alunos aqui no domingo, nas revisões, e a gente falava que isso é o efeito Doppler, que ocorre não só com o som, mas com a luz também, tá certo? O que é que ocorre? A sirene, ela manda uma única frequência. Quando ela está em movimento, devido a esse movimento, a frequência que chega ao nosso ouvido ela é modificada, porque quando está a favor do movimento aqui, as ondas vão se aproximando mais uma da outra, já que o carro está no mesmo movimento. E quanto mais as frentes de onda se aproximam, a gente diz que esse som ficou mais agudo, tá certo? Ok? A frequência ficou modificada aparentemente, ela fica mais aguda. Por isso que quando uma ambulância se aproxima, ela faz im, quando se afasta, faz om. Nós até brincamos aqui nas nossas aulas sobre isso, ok? Então, pessoal, essa questão aí, o que é que vai ser? O que é que o observador vai detectar? No início, uma frequência mais aguda, tá certo?
E depois, quando vem as frentes de onda mais próximas, como tem ainda um desenho, e depois se afasta uma frequência menor. Então, voltando aí à questão, ó, enquanto a ambulância vem, as frentes de onda aqui vão ficar mais próximas, então eu vou ter um som agudo, tá? E quando ela passa do observador, vai ficar mais afastada, seria esse outro lado aqui. Então, o que é que vai acontecer com a frequência? Quando a ambulância se aproxima, a frequência é maior do que a frequência da sirene, e quando se afasta, ela é menor. Então, eu marcaria o gráfico aí, essa letra D seria a opção correta, ok? Aqui, FA, ele chamou a frequência da sirene. Então, quando se aproxima e faz a frequência fica mais alta, quando se afasta, ela baixa. Então, o gráfico que dá isso daí seria a letra D, ok? Então, ele deu essa opção, uma ambulância se aproximando do observador e queria saber qual seria aí o melhor gráfico. Então, o gráfico, a letra D. No início, uma frequência alta, o som mais agudo, tá? Som agudo é um som mais alto, não tem nada a ver com volume. Volume é som mais forte. E quando se afasta, fica um som mais baixo, ok? Então, correta aí fica a letra D. Vocês viram essa questão, vai para cá, para cá, para cá. Vocês fizeram essa questão, a gente está um pouco mais rápido, porque vocês já possuem a prova aí, ok? Vamos para mais uma questão, resolução do Enem. Acompanha aí na telinha. Mais uma questão aí, está aí o nosso blog, você encontra mais de 800 aulas, é um ensino médio gratuito para vocês, tá certo? Acesse aí para quem está estudando para concurso, seu filho quer uma aula particular, vai lá no blog do professor Luiz Carlos Noronha, coloca a matéria, o assunto e você vai ver, são mais de 800 aulas gratuitas. Bom, essa questãozinha aí é do morcego, então vamos ler rapidamente. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas acima, né, do som ali, do som que a gente utiliza ali, o limite do nosso som. Tem o infrassom antes e o ultrassom depois. Os quais voltam na forma de ecos após atingir objetos no ambiente, trazendo informações a respeito de suas dimensões, sua localização e de seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme. Ela se afasta de um morcego em repouso. A distância, a velocidade da mariposa na situação descrita seria detectado pelo sistema do morcego por quais alterações na característica do pulsos ultrassônicos. Então, vai para cá, para cá, para cá, vai pulando. Olha, o morcego, ele emite uma onda, tá? Ultrassônica, ela bate e volta. Quando ela bate e volta, ele, na sua evolução, conseguiu detectar se esse objeto está se afastando, está se aproximando, a distância que ele está e em função do tempo que ele resista para isso ocorrer. É muito utilizado também os submarinos, né? Lá no fundo do mar, né? Ele sempre lança lá ondas sonoras que, se tiver rochas, Recife lá na frente, bate e volta, e ele tem essa ideia da distância que se encontra, ok? Então ele diz o seguinte, que o morcego estava andando, e tinha uma mariposa que estava se afastando dele. Então, como é que o morcego, através de que qualidades fisiológicas do som, o morcego ia perceber que essa mariposa estava se afastando? Então, ele botou lá a resposta. Primeiro, se o morcego lança o som e a mariposa estivesse parado, batia e voltava. Ele ia saber a distância, tá certo? Tudo direitinho que ela estava. Se ela está se afastando, ele vai perceber que esse som que ele emitiu vai ter uma intensidade menor, porque ela está cada vez mais distante, tá certo? O tempo de retorno também vai aumentar, porque se ela está se afastando, vai demorar mais para bater nela e voltar. Se ela tivesse parado, o tempo era 1. A mariposa se afastando, o tempo vai também aumentar o tempo de retorno, tá certo? E a frequência vai ficar o quê? Se está se afastando, é como um carro se afastando. A frequência, aparentemente, ela vai vir diminuída. É como o efeito Doppler, ok? Então, vamos voltar lá para a questão. No finalzinho ele diz, ó, considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta do morcego em movimento retilíneo e uniforme.
o morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa, na situação descrita, seria detectada pelo sistema de um morcego por quais alterações? Então, letra A intensidade diminui. Por que a intensidade do som vai diminuir? Exatamente porque ela vai estar se afastando, o morcego está parado e ela está indo embora. O tempo de retorno aumenta, lógico, porque ela está cada vez mais distante. E a frequência percebida diminui. Por quê? Porque ela está se afastando, como nós vimos, para cá, para cá, para cá, a frequência vai voltar diferente porque ela está se afastando. É como na ambulância. Quando a ambulância vem ao seu encontro, a frequência aumenta. Quando se afasta, é on. Então, como a mariposa está se afastando, o morcego vai emitir esse ultrassom, mas essa onda ultrassônica, mas vai receber de volta um pouco mais demorada pela mariposa está se afastando, ok? Então, isso foi questões discutidas aqui, essa parte de efeito duplo, como você viu aí, ó, ela caiu em 2 vezes, tanto nessa daí da sirene, que nós fizemos há pouco tempo, como essa aí do morcego. Vai para cá, para cá, para cá, nós estamos aqui corrigindo o Enem 2016, as questões aí de ciência da natureza. Então, vamos aí mais uma questãozinha do Enem, que a gente vai resolver aí para vocês. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada pelo ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação abaixo. Aí foi a questão do Enem, deu, né? A equação rapidinha, a trimerização, está aqui o 3, né? Na verdade, aqui teria que colocar aqui em cima só o ferro, mostrar que era o catalisador, ok? E aí eu obtenho o benzeno. O benzeno eu posso obter pelo petróleo, para cá, para cá, para cá. Lembre-se que o petróleo é uma sopa de substância que foi formada ao longo do tempo, né? Na natureza, ok? E lá você tem gasolina, queroseno, óleo diesel, o gás veicular natural, tá certo? E o benzeno também, mas ele pode voltar aí, ó, ele pode ser obtido também industrialmente pela equação que está aí. Volta aí, Jonathan, a telinha. Então vamos ler novamente. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada pelo ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação abaixo. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia da reação de combustão das substâncias participantes, nas condições experimentais. Aí ele deu aqui as condições. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é aproximadamente... Então, pessoal, o que é que acontece? Ele deu aqui essa equação, deixa eu só apagar aqui rapidamente, que eu rabisquei. Preste atenção que isso aqui vocês viram em sala de aula, que é a famosa lei de Reis. Lei de Reis. Ele dá uma equação e pede o ΔH. Foi isso que o vestibular fez. Ele deu uma equação e pediu o valor dessa energia, ΔH. E ele deu 2 equações conhecidas. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos mexer nessas 2 equações até obtermos a de cima. Então, isso é a lei de Reis. Então, observe que na primeira equação que eu estou querendo, lá em cima, eu quero 3C2H2. Eu quero 3 mol de acetileno. Onde é que eu tenho aí 3 mol de acetileno, ou o etino aí, que vocês conhecem muito bem? Como é que eu vou fazer isso daí, pessoal? Para achar aí esses 3 mols. Na primeira eu tenho o acetileno, é só multiplicar a primeira por quanto? Por 3. Se eu multiplicar a primeira por 3, eu vou obter o primeiro composto lá, o reagente da solução que ele pediu, ΔH. Então, essa primeira vai ter que ser multiplicada por 3, ou seja, esse ΔH aqui vai ser multiplicado por 3. Já a segunda, ó, eu quero o benzeno, e o benzeno eu tenho na segunda equação, só que ele está no reagente, e eu quero ele aonde? No produto. Então, eu vou ter que inverter essa segunda equação. Então, deixa eu apagar aqui. Ó, o que é que eu vou ter que fazer? Vamos só lembrar aqui a solução. Ó, qual é a solução? ΔH, que eu estou querendo, foi isso que ele pediu, ΔH, vai ser, pela lei de Reis, o ΔH da primeira mais o ΔH da segunda. Mas, lógico, não é só somar os ΔH, que se fosse só somar, era só fazer, ó,
menos 310 mais menos 780. Não é só somar o ΔH. Eu tenho que somar pela lei de Hess, mas nós aprendemos aqui que primeiro a gente tem que ver o que é que tem que ser modificado nesses ΔH. Vamos voltar. Eu quero, ó, o problema pediu o ΔH dessa reação, foi a questão do Enem. Eu quero 3CH2, o etino, o acetileno, tá? Eu só tenho 1, então a primeira eu vou multiplicar por quanto? Por 3, então esse ΔH aqui, ó, 1 vai ser 3 vezes o valor que aí existe. Por quê? Porque eu quero 3 mol de acetileno e aqui na primeira eu só tinha 1 mol. Então vou ter que multiplicar esse primeiro por 3, ou seja, 3 vezes menos 310. Então o primeiro ΔH1 vai ficar 3 vezes menos 310. Mas, vamos ver o que é que eu tenho que fazer com ΔH2, vamos voltar. Observem, pessoal, que eu quero, ó, C6H6, ou seja, o benzeno, eu quero no produto, ele pediu esse ΔH e o C6H6 apareceu no produto. E aqui na segunda equação ele apareceu no reagente. Então eu vou ter que inverter essa segunda equação. Se eu vou ter que inverter essa segunda equação, o ΔH muda de sinal, ou seja, ela deixa de ser exonegativa e passa a ser endotérmica positivo. Então o meu segundo ΔH vai ser mais 710. Então eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, tá certo? Quando eu resolver, eu tinha a resposta lá do Enem, ok? Eu ia fazer 3 vezes 310, que dava aí 930, né? Menos 930 vai dar aqui, mais 710. Então, você ia achar a resposta lá no Enem, qual seria aí a resposta correta, ok? Então, vocês iam procurar lá na resposta, menos 310, 310 que local, 780, perdão, aqui é 780, tá? Perdão. Então, ia ficar menos 930 mais 780. Quando você fizesse isso aí, ia dar menos 150 aqui local. Você ia ter como opção aí a resposta letra B de bola, menos 150 aqui local, ok? Ó, para cá, para cá, para cá. Então, vamos para mais uma questão. Acompanha aí a outra questãozinha aí, também do Enem. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então, ele deu aqui, ó. Ele deu o potencial, todos os dois é o potencial de redução, porque os elétrons estão aí no reagente, isso a gente viu em sala de aula. Aí ele quer saber, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligados em série necessária para se obter uma diferença potencial de 4,4 volts. Pessoal, isso aqui é a parte de pilhas. Nós temos aí no nosso blog várias aulas de pilhas, vocês viram na sala de aula ou comigo, meus alunos do CDF, da escola estadual também aí, né, Nestor Lima, Valfrido Gugel, do Êxito, de tantos colégios hipócritas aí que a gente leciona, vocês viram com seus professores também, que para achar o ΔH, quando ele dá o potencial de redução de uma pilha, DDP, de uma pilha, perdão, ΔH é energia DDP, aqui a gente está falando de pilha, então para eu achar a DDP de uma pilha, é só fazer o E de redução maior menos o E de redução menor. Então eu vou lá na pilha e vejo qual é o E de redução. Observe que todos os dois é um E de redução. Como é que eu sei isso? Porque os elétrons vêm do reagente, tá certo? Então eu tenho menos 0,3 e 0,8. Então o maior vai ser 0,8, menos o menor que é menos 0,3. Então é uma aplicação direta. Como é que eu faço a DDP de uma pilha? Deixa eu apagar aqui. Mais uma vez, ó, quando ele dá aqui essa parte de pilha, pessoal, deixa eu apagar, só para fechar aqui com vocês. Foi a questão do Enem desse ano. Ele deu aqui, ó, a pilha, deu o potencial de redução
aqui menos 0,3 e aqui mais 0,8. Tá? Como é que eu sei que é potencial de redução? Mais uma vez, os elétrons estão aí no reagente. Então, como é que eu acho a DDP dessa pilha? A DDP dessa pilha vai ser sempre o E do maior menos o potencial redução do menor. Para essa pilha que ele deu, em cada caso ele vai dar uma pilha, para esse caso aí ele disse que era 0,8 e menos 0,3. Então, vai ser o maior 0,8 menos o menor que é menos 0,3. Só tem que ter cuidado com essa continha aí matemática. A DDP aqui vai dar menos 0,8, menos por menos, mais. Então, ia ficar 0,8 menos por menos, mais 0,8 mais 0,3. A DDP dessa pilha vai dar 1,1 volts, tá? Como ele quer que atinja 4,4, então eu vou ter que usar 4 biocélulas dessa. Por quê? Porque cada uma dá 1,1 volts. Então, ele perguntou, qual o número mínimo de biocélulas? Se cada uma dá 1,8, porque 0,8 menos 0,3 dá 1,1 volts, então se eu quero 4,4, vão ser necessários no mínimo 4 biocélulas dessa, ok?